Depois de concluir a investigação sobre os executores, a Polícia Federal trabalha agora para identificar os mandantes ou o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ontem, uma operação conjunta com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a PF prendeu o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, após um acordo de delação premiada firmado com outro envolvido. Em depoimento, o ex-PM Elcio de Queiroz admitiu o crime, né? Ele confessou que participou da execução, ele dirigiu o carro usado na noite do crime e que o então colega Rony Lessa usou uma submetralhadora desviada do BOPE para assassinar as vítimas. Mais informações chegando ao vivo com o Pedro Dobal, que acompanhou tudo ontem, né? Acompanhou entrevista coletiva, acompanhou todas as informações passadas pela Polícia Federal. Um grande passo nessa investigação, né, Dobal? Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos. Um grande passo na investigação que agora segue para tentar identificar os mandantes do crime e também as motivações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nessa delação premiada, o ex-policial militar acusado de dirigir o carro utilizado no crime disse que soube de uma outra tentativa de execução da vereadora que aconteceu pelo menos 3 meses antes, mas essa tentativa acabou frustrada. Elcio Queiroz disse ao Ministério Público e à Polícia Federal que, na ocasião, o policial reformado Rony Lessa também seria o responsável por efetuar os disparos, mas o carro era conduzido pelo ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, que foi preso ontem. Queiroz disse que foi chamado para substituir Maxwell como motorista no dia do crime, porque Rony suspeitava que ele teria fingido algum problema no carro durante essa tentativa frustrada, é o que explica o promotor Eduardo Moraes. O Lessa, em uma das ocasiões em que ele achou que pudesse ter uma janela de oportunidade de cometimento do crime, ele falou que o Maxwell não teria desconduzido de acordo, teria refugado nessa última vigilância e tentativa, daí ele teria definido que na próxima chamaria outra pessoa, que no caso foi ele. Essa delação de Elcio Queiroz foi muito rica em detalhes. Ele confessou que dirigiu o carro usado no crime, que Rony Lessa foi quem atirou e detalhou também toda a dinâmica da execução. A Polícia Federal e o Ministério Público dizem que conseguiram confirmar a versão de Elcio Queiroz a partir de provas colhidas ao longo da investigação, como registro de localização dos celulares dos acusados. Parte dessa delação ainda está sob sigilo e vai ser usada nessa nova etapa de investigação, que agora tenta chegar aos mandantes do crime e entender todas as motivações. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que essa operação de ontem marca o fim da primeira etapa de investigação do caso. Que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. O ex-bombeiro preso ontem deve ser levado para uma penitenciária de segurança máxima fora do estado. Ele é apontado como responsável pela milícia que atua em Rocha Miranda, na zona norte do Rio. Segundo as investigações, Maxwell já participava do planejamento dessa ação pelo menos 6 meses antes do crime. Ele também é acusado de ajudar a se desfazer das cápsulas de munição e também de trocar as placas clonadas do carro que teriam sido picotadas e jogadas em uma linha férrea. Também foi Maxwell quem fez o contato com o responsável por fazer o desmanche do veículo utilizado no crime. Segundo Queiroz, o responsável por intermediar a ordem para que Rony Lessa matasse Marielle foi o sargento da PM Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé, só que ele foi morto em 2021. Na delação, Elcio também revelou que a arma usada nos assassinatos foi desviada do Batalhão de Operações Especiais da PM, o BOPE, logo após o incêndio. Ele contou ainda que só soube da morte do motorista Anderson Gomes horas após o crime. No depoimento, ele disse que achava que apenas Marielle Franco tinha morrido no ataque. A gente lembra ainda que Rony Lessa e Elcio Queiroz já estavam presos, vão a júri popular e o crime completou em março 5 anos. Dobal, agora alguns pontos, né? Como você disse, essa arma ela foi desviada depois de um incêndio. Agora toda uma nova investigação a respeito desse incêndio, né? Como é que essa arma do BOPE, essa submetralhadora, foi desviada, se já havia um plano para que esse desvio fosse feito, né? Se a ocorrência ali do incêndio foi proposital ou não. Um outro ponto também que você traz é que esse Macalé, né, o Edmilson Oliveira da Silva,
foi a pessoa quem levou a tal da encomenda, quer dizer, ele foi quem passou o serviço para Rony Lessa. Então a pessoa que poderia responder de onde é que partiu essa ordem morreu em 2021, como você acabou de informar. Fica mais difícil, né, de se chegar aos mandantes desse crime. E só para esclarecer também, colocar aqui, o nosso ouvinte já sabe, mas enfim, o Elcio, ele pediu para que não seja julgado por meio de júri popular, né? Essa foi a colaboração premiada, né, o resultado aí dessa negociação com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Isso, um dos motivos que levaram Elcio Queiroz a firmar esse acordo de colaboração premiada, entre os motivos, foi uma quebra de confiança entre ele e Rony Lessa. Segundo Elcio Queiroz, Rony Lessa mentiu para ele sobre alguns pontos e Elcio Queiroz percebeu que a versão apresentada pelos dois já apresentava algumas falhas e que não havia escapatória. Os dois seriam levados a júri popular, seriam condenados. Então, por meio desse acordo de colaboração premiada, ele tentaria pelo menos amenizar a situação dele ao confessar o crime e revelar mais detalhes sobre a execução. Reforço também que o que a gente teve acesso agora é apenas parte dessa delação premiada. Há uma outra parte em sigilo porque as investigações continuam, justamente para tentar identificar quem mandou matar Marielle Franco e por quê. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio já admitem, claro, que a atuação política da vereadora Marielle Franco está entre as motivações. A Polícia Federal e o MP também identificaram possíveis ligações com a milícia, mas essas investigações continuam para ter total certeza de que realmente há esse vínculo, essa vinculação, que inclusive foi reforçada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, durante uma entrevista coletiva realizada ontem pela manhã, logo após a prisão do Maxwell. Esse Pedro Dobal trazendo as informações do Rio. Obrigada, Dobal. Bom trabalho para você. Valeu, bom jornal. Peço emprestado aqui, viu, Carla? O raciocínio da Eliane Catanhede na coluna dela de hoje no estado de São Paulo. Não existe crime perfeito, né? Existem crimes mal investigados para o qual não há interesse de se chegar a uma conclusão. Marielle Franco, por alguns anos, o assassinato dela pode ter parecido para nós, que acompanhamos aqui à distância, um crime perfeito. Porque ninguém conseguiu chegar nem perto dos mandantes. Ocorre que nos últimos 4 anos houve uma tentativa deliberada de desmontar qualquer tipo de investigação que se aproximasse dos mandantes desse assassinato terrível. Ora, os delegados foram trocados 4 vezes. Ninguém conseguia ficar mais de 1 ano à frente da investigação. Quem é que consegue encerrar um caso dessa maneira? No momento em que houve a entrada da Polícia Federal, aliás, sobre a má vontade de se resolver esse caso, a gente lembra que um assessor da deputada Bia Kicis ficou muito à vontade, por exemplo, para colocar na internet, para publicar no Facebook uma foto dele do lado de uma mulher que aparecia com uma camiseta com a fotografia da Marielle e os dizeres: Marielle vive enchendo o saco. Então esse era o ambiente político dos últimos 4 anos, de tratar uma mulher assassinada de uma maneira brutal como uma inimiga política. No momento em que houve um mínimo de boa vontade por parte do governo federal e a entrada da Polícia Federal, eis que andamos para frente, damos passos importantes e nos aproximamos, finalmente, de virar essa página sangrenta e lamentável da história do Brasil. Tanto é que a viúva da Marielle Franco, a Mônica Benício, ontem pronunciou-se e disse que está, em parte, claro, aliviada. Existe uma emoção e uma sensação de frustração também de que foi um passo importante, mas ainda não é o desfecho final. Né? Nós seguimos perguntando quem mandou matar Marielle e o porquê, para entender o que foi essa grave violação de direitos humanos e esse atentado que abalou a nossa democracia. Já a irmã de Marielle, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou manter a confiança em descobrir quem mandou matar a vereadora. A gente, na família, segue tendo esperança de que a gente possa descobrir, né, em algum momento, quem mandou matar Marielle Franco e Anderson e por quê. A gente sabe que a Mari representava muitas lutas, uma pluralização de lutas naquele corpo,
mas ainda assim, ainda muito abalada, mexida com todas as notícias de hoje, porque acaba que a gente tem que, né, sempre revisitar a memória daquele dia 14, do fatídico dia 14. A gente segue esperançosa, a gente segue confiante que a gente vai descobrir e vai chegar nos mandantes de quem mandou matar a Marielle e por quê. E eu sigo dizendo que enquanto a gente não combater a violência política nesse país, enquanto a gente não souber quem mandou matar a Marielle, a nossa democracia segue fragilizada. O Ministério Público da Itália pode emitir hoje um parecer favorável à liberação das imagens do ataque sofrido por Alexandre de Moraes e a família dele no aeroporto de Roma. Ontem, o ministro do STF foi ouvido pela Polícia Federal em São Paulo. Lucas Josino tem mais detalhes. Bom dia, Lucas. Tudo bem, Carla? Bom dia para você também, para o Megali e para todos os nossos ouvintes. Ontem, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, chegou por volta das 2h30 da tarde na Superintendência da Polícia Federal, zona oeste da capital paulista. Estava ao lado dos 3 filhos, as 2 filhas e o filho, que também conversou com os policiais na sequência do depoimento do pai. Ele falou por aproximadamente 2 horas e confirmou a um delegado da PF e também ao superintendente da Polícia Federal de São Paulo a hostilidade que sofreu por ele e pela família no aeroporto de Roma no dia 14 de julho. Ele confirmou que foi hostilizado por Roberto Mantovani, a mulher Andréa Munarão e o filho Giovanni Mantovani, quando estava próximo do embarque com destino ao Brasil. Foram 4 agressores, porque o cunhado deles, Alex Zanata, também estava entre as pessoas que xingaram o ministro e, segundo ele, também agrediram o filho, que confirmou isso aos policiais federais na sequência durante o depoimento. As imagens são tratadas pela PF como cruciais, viu, Carla? Como você disse, o Ministério Público da Itália ainda aguarda essa liberação, essa confirmação para que o material seja enviado ao Brasil, mas é tratada pela PF, pelo que a gente apurou, como uma prova que pode mostrar se o ministro Alexandre de Moraes sofreu alguma agressão, né? O filho dele sofreu alguma agressão, e quais foram as hostilidades sofridas pela família de Alexandre de Moraes também no dia 14 de julho no aeroporto de Roma. Então essas imagens vão mostrar muita coisa e devem chegar até o fim desse mês aqui ao Brasil. Carla e Megali. Obrigada, Lucas, pelas informações. Mais tarde a gente volta a conversar, mas aí também sobre assuntos de São Paulo, da segurança pública aqui do nosso estado. Um beijo para você, bom trabalho. Obrigado para vocês também. Até mais. Em frente, a Procuradoria-Geral da República desiste de obter nomes e dados de seguidores de Jair Bolsonaro nas redes sociais, mas pede que as plataformas informem se os 244 denunciados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro seguem ou deixaram de seguir o ex-presidente. E ainda se repostaram notícias falsas publicadas por Bolsonaro sobre supostas fraudes nas eleições do ano passado. Rafael Procópio. A Procuradoria-Geral da República fez um requerimento ao STF para que diversas redes sociais mantidas ou utilizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro informem se 244 pessoas denunciadas por participação nos atos criminosos de 8 de janeiro são ou foram seguidoras dos perfis de Jair Bolsonaro. As plataformas digitais também devem informar se essas pessoas republicaram postagens do ex-presidente, relativas a fraude nas eleições, nas urnas eletrônicas, sobre o TSE e o STF e também sobre intervenção militar e forças armadas no geral. Essa é uma mudança no pedido original feito pela PGR sobre a investigação dos atos de 8 de janeiro. Originalmente, a Procuradoria tinha pedido a essas plataformas os dados de todos os seguidores e aqueles que interagiram com as postagens de Jair Bolsonaro. Essa medida foi alvo de críticas na semana passada, principalmente pela defesa do ex-presidente. A defesa que fala em caça às bruxas e coisa e tal, mas não tem nada disso, não. É uma obrigação da Procuradoria-Geral da República determinar quem são os mandantes, os financiadores, as pessoas que incentivaram e comandaram aqueles idiotas a invadirem os 3 prédios dos 3 poderes da República no dia 8 de janeiro deste ano. Não que estes sejam somente idiotas úteis, eles são, mas também são criminosos. Agora, é importantíssimo descobrir quem é que incentivou diretamente, por meio de WhatsApp, por meio de conversas nos acampamentos, e indiretamente esses atos golpistas. E aí entram as palavras de Jair Bolsonaro. O que ele queria dizer quando pediu autorização da população? Autorização para quê?
que significava quando ele pedia para que as pessoas repetissem em coro, em uníssono, nos discursos, que elas prometiam dar a vida pela sua liberdade e que o momento chegaria em que, enfim, cada um fosse chamado lá a se sacrificar em nome daquilo que ele... Enfim, as palavras do presidente sempre foram oblíquas, né? Ele sempre se utilizou lá da estratégia do apito de cachorro, né, cara? Que é aquela coisa que as pessoas não ouvem, mas o alvo tá ouvindo direitinho, né? A frequência em que ele fala é exatamente aquelas em que as pessoas que seguem as suas palavras escutam, mas sempre de maneira a poder se defender dizendo, eu não disse isso, né? Mas no final das contas estava dizendo, inclusive quando pronunciou-se pela primeira vez defendendo aqueles protestos que em sua raiz, ainda que sem depredação, já eram criminosos por ocuparem um espaço dedicado à segurança do Exército Brasileiro e por pedirem golpe de Estado. Está na Constituição brasileira, isso é um crime, está previsto no Código Penal. Então não tem conversa. No momento em que as pessoas se reuniram com placas, pediram intervenção militar, dizendo que o 9 dedos não ia subir a rampa, pronto, já estava sendo cometido um crime. E essas pessoas foram incentivadas a permanecer ali e irem até o fim. Incentivadas, inclusive, por palavras de Jair Bolsonaro. Portanto, faz todo sentido, para que você determine um padrão de comportamento ali, você determinar quem essas pessoas estavam seguindo. Diretamente, por meio de conversas, ou indiretamente pelas redes sociais, e é aí que entra o presidente. Bem, ainda ontem a Justiça Federal em Brasília arquivou 4 pedidos de investigação e uma ação penal aberta contra Jair Bolsonaro. Em um dos processos, o ex-presidente já havia se tornado réu por injúria contra a deputada Maria do Rosário do PT. Em 2014, quando ainda era deputado federal, Jair Bolsonaro afirmou mais de uma vez que a parlamentar não merecia ser estuprada por ser muito feia e não fazer o seu tipo. Ao pedir o arquivamento, o Ministério Público alegou que não seria possível concluir a ação dentro do prazo de prescrição, nesse caso de 3 anos. Os outros pedidos se referiam a 2 declarações dadas por Jair Bolsonaro sobre o peso de um homem negro, outra sobre os ataques ao ministro Alexandre de Moraes no 7 de setembro de 2021 e mais uma envolvendo um blogueiro que o apoiava. O deputado cassado Deltan Dallagnol pode ser alvo de ação por negociar, enquanto coordenava a Lava Jato, um acordo sigiloso com autoridades dos Estados Unidos. Ângeles Fayer. O ex-coordenador da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, pode ser investigado pela negociação sigilosa com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que pretendia dividir o dinheiro arrecadado com multas aplicadas à Petrobras por envolvimento em escândalos de corrupção. A Advocacia Geral da União não descarta mover uma ação por improbidade administrativa por eventuais danos à União. Ao atuar como mediador do acordo, segundo a AGU, o ex-procurador teria violado regras da cooperação jurídica internacional e se apresentado indevidamente como representante do Estado. Deltan nega as acusações, afirma que a negociação foi legítima e que essa era uma atribuição do Ministério Público Federal e não da AGU. Está publicada hoje no Diário Oficial a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. Mais de Brasília com André Viana. A medida provisória que regulamenta as apostas esportivas é publicada nesta terça-feira. As empresas de apostas serão taxadas em 18% sobre a receita obtida com os jogos após o pagamento dos prêmios aos jogadores e imposto de renda sobre a premiação. A porcentagem é maior do que indicado em maio, quando o Ministério da Fazenda divulgou uma proposta para essa taxação. Na época, foi indicado que a tributação ficaria em 16%. Caso mantida, as expectativas são que a medida leve a uma arrecadação de até 2 bilhões de reais em 2024. Além disso, o texto também proíbe algumas pessoas de participarem das apostas, como agentes públicos que atuem na fiscalização do setor, menores de idade, treinadores, atletas e árbitros, inscritos nos cadastros nacionais de proteção ao crédito, entre outros. As regras foram descritas no Diário Oficial da União de hoje, já estão em vigor, mas devem ser analisadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perderem validade. Depois da reforma tributária, que está em tramitação no Senado e deve ser promulgada até o fim do ano, o presidente da Câmara afirma que o próximo passo do Congresso
é analisar a reforma administrativa. Ontem, Arthur Lira participou de um almoço com empresários em São Paulo em um evento organizado pelo Grupo LIDE. Segundo ele, o texto que pretende modernizar a administração pública e ajudar a reduzir as despesas está pronto e será discutido de forma transparente. E quando eu falo da reforma administrativa é porque de todas as reformas estruturantes é a única que falta. Né? Nós votamos a trabalhista, nós votamos a previdenciária, nós votamos a tributária e falta a administrativa. A reforma administrativa que está pronta, com alguns ajustes que podem ser ajustados no plenário, ela não tira direito adquirido de ninguém. Ela vai fazer uma previsão para frente dos novos entrantes, com novos concursos. Então eu penso que da mesma forma, com muita transparência e de maneira muito institucional, esse assunto tem que ser discutido. Sobre a troca de ministros do governo Lula, Arthur Lira afirmou que as negociações para ampliar a base aliada no Congresso cabem apenas ao presidente. A expectativa é que PP e republicanos assumam cargos na esplanada dos ministérios. A reforma ministerial é do presidente da República, não são dos partidos. Então, eu penso que esse assunto está sendo, de uma certa forma, atropelado, não ajuda a governabilidade, né, do governo, e o governo também tem que ajudar a se facilitar. Né? Então, o presidente da Câmara ele vai funcionar sempre como um facilitador das matérias. Essas questões de base, de reforma, de saída partidária, presidente do partido, presidente da República. Ainda ontem, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que a orientação de Lula é para que ele siga trabalhando. A pasta é uma das cobiçadas pelo chamado Centrão e tem um orçamento maior do que o da educação e da saúde, além de abrigar o Bolsa Família. Eu que já tive a experiência de 4 vezes no Executivo como governador, sei a importância para o Brasil. Não se trata nem mesmo importante para um governo, é importante para o país, não é, se ter uma base de apoio definido para garantir estabilidade para o país, para garantir as condições de um ambiente, não é, de cada vez mais confiança, e é todo esse esforço que o presidente Lula comanda e tem todo nosso apoio. A taxa básica de juros em 13,75% ao ano afasta os consumidores, breca investimentos e passa a gerar problemas no mercado de crédito do Brasil. Um levantamento feito pela Serasa Experian apontou que, no primeiro semestre, a busca por empréstimos pelas empresas caiu 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No caso das pessoas físicas, o recuo foi de 12,5%. De acordo com o economista da Serasa, Luiz Rabi, o principal fator para o movimento é a alta da Selic, que está no maior nível desde 2017. E essa retração do consumidor pelo encarecimento do financiamento faz com que a produção caia, as vendas caiam e os preços ficam segurados. Para Luiz Rabi, mesmo com a tendência de queda dos juros nos próximos meses, o cenário ainda é de cautela. Quem está pensando agora em financiar um imóvel, adquirir um bem durável financiado de maior valor, ou trocar o carro e entrar no financiamento, espera agosto, porque as taxas de juros vão começar a cair a partir de agosto. A expectativa é que a Selic comece a ser reduzida na próxima reunião do Copom. O encontro está marcado para o início do mês que vem. Tem o dólar, né? Depois de cair quase 1%, o dólar comercial começa o dia de hoje no menor nível em 15 meses. Ontem, a moeda americana encerrou a segunda-feira cotada a R$ 4,73. Trata-se do menor valor desde abril de 2022, cotação influenciada principalmente pelo cenário externo, com o fim da alta do ciclo de juros nos Estados Unidos e ainda pelo crescimento de países como a China, que importa produtos básicos do Brasil. No cenário interno, o balanço positivo ficou por conta da melhora na expectativa para a economia a partir do segundo semestre. No sentido inverso, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu quase 1% e encerrou o dia acima dos 121 mil pontos, melhor resultado em 2 anos. A alta foi puxada pelo avanço nas ações de mineradoras, siderúrgicas e petroleiras. Já é o momento de a gente começar a planejar a visita para o Barão? Dormir naquele sofá lá que eu só ouço falar? Pra mim é lenda aquilo lá. É, só o Coutinho conhece, né? Só o Coutinho que é o viajante dessa redação aqui. Aquela pra mim tem que cair mais um pouquinho ainda, viu? Sinceramente. É, né? Tá alto. Tá alto. A NASA vai disponibilizar satélites para reforçar o monitoramento na Amazônia. Fala, Márcio Rocha.
3 novos satélites serão lançados pelo governo dos Estados Unidos para melhorar o monitoramento da floresta amazônica e entender o que acontece na região para evitar o desmatamento. O anúncio foi feito pelo governo do Brasil em conjunto com o administrador da NASA, a Agência Nacional Estadunidense, senador Bill Nelson, que se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, os dois governos devem intensificar as cooperações espaciais. Lula conversou sobre essa e outras formas de colaboração a serem realizadas por meio do Ministério de Ciência e Tecnologia, além do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, além de formas de apoio tecnológico ao combate ao desmatamento. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para chuvas, ventos e granizo na passagem de um novo ciclone extratropical pelo estado. Jean Costa. Um novo ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul nesta semana. A frente fria não deve provocar ventos tão intensos como os outros que atingiram o estado. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia indicam a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia. O vento também deve ser intenso, com rajadas entre 40 e 60 quilômetros por hora, mas com baixo risco de alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil do estado está em alerta e monitora a situação. O meteorologista da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, Lucas Fagundes, dá detalhes da chegada do fenômeno. Os principais efeitos deste ciclone no Rio Grande do Sul: chuva persistente e volumosa em parte da campanha e no sul gaúcho, o que deve trazer alagamentos e enxurradas em arroios e córregos nessas regiões. Também não se descarta temporais isolados em todo o estado. A polícia da Bahia apura de onde partiu o tiro que matou uma criança de 10 anos em Lauro de Freitas. Gabriel da Silva estava conversando na porta de casa, quando foi atingido durante um confronto entre policiais e criminosos. Mais informações com Yumi Cuano. Após a morte de um menino de 10 anos em uma ação da polícia em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, familiares protestam e bloqueiam a BA-099. Gabriel Silva da Conceição Júnior foi baleado quando estava perto de casa. Segundo a polícia, ele foi morto em uma troca de tiros entre PMs e suspeitos de tráfico no domingo. A mãe do garoto, Samília de Souza, conta o que aconteceu. Fala assim, minha mãe, eu posso brincar de bicicleta? Eu falei, não, meu filho, porque eu não tô lá na frente. E não dá pra você brincar de bicicleta aí, não. Aí ele, tá bom, assim, tô... Passou a viatura veio daqui já atirando. Ele estava sentado ainda. No que ele levantou para poder entrar para correr, o tiro atingiu ele aqui no pescoço, aí eu vim correndo. Ele veio segurando e o aparelho nos meus braços. A madrinha Tayana Santana contesta a versão da polícia. Eles falaram que foi troca de tiro, mas não teve troca de tiro. E eles chegaram com tudo, atirando como sempre ele chega. Já não só a segunda vítima, como várias. Teve, inclusive, pouco tempo um morador daqui de Portão também, que eles alegaram que era traficante, sendo que era pai de família, trabalhador, e agora mais uma vítima. A manifestação aconteceu ontem após o enterro de Gabriel. O caso é investigado pela Delegacia de Lauro de Freitas. Em Goiás, a Polícia Civil recebe novas denúncias contra o médico acusado de abusos sexuais. Leonardo Calazenzo. A Polícia Civil de Goiás recebeu mais 8 denúncias contra um médico ginecologista de 73 anos preso suspeito de violentar sexualmente pacientes na rede pública de Goiânia. De acordo com a polícia, com as novas denúncias, sobe para 12 o número de vítimas. Uma delas esteve na delegacia na manhã desta segunda-feira e disse que foi atendida por Fábio Guilherme há cerca de 10 anos e que foi violentada dentro do consultório. Segundo a vítima, ela ouviu do médico que para fazer o exame ela precisava relaxar e ficar excitada. O médico foi preso na última sexta-feira. A delegada responsável pelo caso afirma que há casos em que o crime prescreveu porque foram praticados há mais de 12 anos, mas que mesmo assim é importante que as mulheres abusadas procurem a Polícia Civil porque consolida a tese da investigação. Na época, 94, ele foi denunciado por abuso ao CRM por vítimas que tinham 15, 16, 21 e 32 anos nas datas dos crimes. 5 mulheres foram identificadas já, entre as que denunciaram esse médico. 2 denunciaram formalmente, uma é testemunha. Na época, o médico alegou que as mulheres armaram para ele, só que a delegada ressaltou que elas não se conheciam. E, enfim, 9 fora, ele foi absolvido das acusações pelo CRM e essas denúncias
não deram em nada. 2023, felizmente, não é 1994 e agora a situação parece bem mais complicada para esse ginecologista. No Rio de Janeiro, um padre foi preso acusado de abusar de crianças dentro de uma paróquia. Informação com José Paulo Sobral. Um padre suspeito de abusar sexualmente de 2 crianças de 11 e de 12 anos foi preso em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas frequentavam a paróquia onde o acusado exercia sacerdócio. Ele foi afastado após uma ordem judicial. Depois da expedição do mandado de prisão preventiva pela Justiça, o homem se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado. Caso seja condenado, o acusado pode cumprir mais de 20 anos de prisão. Em Pernambuco, outro religioso acusado de abusos, o padre Ayrton, segue sob escolta policial em um hospital do Recife. Cacá Barbosa. O padre pernambucano Ayrton Freire está internado na UTI do Hospital Português no Recife. Ele foi transferido de Arco Verde, no sertão de Pernambuco, devido ao agravamento do estado de saúde provocado por um princípio de acidente vascular cerebral. O padre é suspeito de cometer estupros e responde a 5 inquéritos. Ele foi preso preventivamente durante as investigações e estava no presídio advogado Brito Alves, no sertão pernambucano. No Rio de Janeiro, começa logo mais no Teatro Municipal o velório das cantoras Leni Andrade e Doris Monteiro. Mais informações chegando com Luana Bernardes. As cantoras Leni Andrade, de 80 anos, e Doris Monteiro, de 88, serão veladas juntas nesta terça-feira em cerimônias abertas ao público no Teatro Municipal, no centro do Rio. As causas da morte de Leni não foram divulgadas. Conhecida como cantora dos músicos, ela ganhou destaque por interpretar grandes sucessos como A Estrada do Sol. A composição de Tom Jobim e Dolores Duran marcou a participação da artista com o parceiro e amigo João Donato, que também faleceu recentemente. Já Doris morreu em casa de causas naturais. Ela começou a carreira cedo, aos 15 anos. A carioca cantava em programas de calouros na rádio. Nos anos 60 e 70, começou a ter sucesso nas gravações autorais. Protestos tomam conta de Israel depois da aprovação da reforma que limita os poderes da Suprema Corte. Fala, Arthur Coelho. Uma onda de manifestações tomou conta de Israel após o parlamento aprovar uma lei que limita poderes da Suprema Corte. A medida apresentada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu contou ontem com 64 votos a favor e nenhum contra, após a oposição abandonar o plenário em repúdio. A medida, na prática, derrubou a capacidade da Justiça de barrar medidas do governo, indicações de ministros ou nomeações para cargos públicos que não sejam considerados razoáveis. Várias cidades em todo o país reuniram milhares de manifestantes para se colocar contra as mudanças. Empresários não abriram as portas e militares anunciaram que vão parar de servir, levantando temores de que a capacidade de preparação das Forças Armadas esteja prejudicada. A oposição anunciou que contestará a iniciativa na Suprema Corte. Já Felipe Killing traz mais informações também sobre esse assunto, falando direto de Londres. Grave, né? Grave. E coloca em xeque a qualidade da democracia de Israel e oferece ao governante da vez, no caso Benjamin Netanyahu, poderes que nenhum governante jamais teve no Estado judaico. Daqui a pouquinho os detalhes direto da Europa. Bom, isso. Evanescence começa amanhã a venda de ingressos para o show extra da banda no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A apresentação será no dia 21 de outubro. Os bilhetes vão custar entre R$ 175 e R$ 2.143. Mas que diabo de preço é esse? Agora tá assim. R$ 2.143. A taxa de inconveniência. Nem para arredondar, né? Essa taxa serve. Exato. E podem ser adquiridos no site da Eventim. Também, nesta segunda-feira, a banda anunciou outro show extra, em BH, no dia 26 de outubro. Tem mulher na área, na Band News FM. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela.
Suíça empata em 0-0 com a Noruega pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Chega aos 4 pontos e embola ainda mais o Grupo A. Acho que a Suíça e Noruega empatam em 0-0, né? A Suíça empata com a Noruega em 0-0? Eu acho que elas empatam por 0-0. Por 0-0, tá. Mas elas empatam juntas. Sim. Porque, por exemplo, o Botafogo se empatou uma não empata, com o a outra Santos. também não empata, Ainda que o Santos tenha jogado em casa na Vila Belmiro, mas foi o Botafogo que foi atrás e conseguiu empatar com o Santos, certo? Que tava com 2 na frente. Tá bom, é só uma reflexão aqui. Não, mas é verdade. Linguística. O verbo empatar, digamos que ele é mais conjugado pela equipe do Botafogo que a do Santos, porque o Botafogo empatou o jogo. Empatou. O Santos abriu o marcador e ampliou. Isso. E depois o Botafogo diminuiu Foi lá e empatou. O Santos em nenhum momento empatou. Então, nesse caso aqui, ó, Suíça e Noruega empatam. Cara, que discussão mais produtiva, né? Por 0-0 pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Mais cedo, pelo mesmo grupo, as Filipinas derrotaram a Nova Zelândia por 1-0 e as duas equipes têm agora 3 pontos. Ontem à noite, a Colômbia venceu a Coreia do Sul por 2-0 e mais cedo o Brasil, você acompanhou tudo por aqui, atropelou o Panamá por 4-0, volta a entrar em campo no sábado às 7 da manhã contra a França. Tem mulher na área, fala aí, Aline Fanelli. A seleção brasileira já está em preparação para a partida contra a França, que será no sábado às 7 da manhã do horário de Brasília. Depois da estreia com goleada por 4-0 para cima do Panamá, o Kansas City, clube dos Estados Unidos, anunciou a contratação da zagueira Lauren, titular com a Pia, que será companheira da Debinha na próxima temporada. A título de comparação, quando a seleção foi convocada pela Pia no fim de junho, 6 jogadoras estavam registradas em clubes dos Estados Unidos. Agora já são 10. Com relação à Copa do Mundo, todas as 8 seleções estreantes perderam na primeira rodada: Irlanda, Filipinas, Vietnã, Zâmbia, Haiti, Portugal, Marrocos e Panamá. Teve quem acompanhou a partida voando. Eu assisti no Jornal da Band essa reportagem do Coutinho de ontem. Ele até me falou, sabia? Nossa, vai ter estreia da seleção brasileira. Tem uma companhia aérea aí que vai fazer um babado especial para acompanhar a partida. Eu falei, sério, Coutinho? Ele falou, eu vou tentar ir para acompanhar. Legal, e deu certo. Deu rolou. certo, ele vai contar pra gente? Vai contar pra gente. Conta aí, André Coutinho. 165 passageiros a bordo de um A320 assistiram ao vivo a goleada do Brasil sobre o Panamá por 4-0 em um voo entre São Paulo e Recife. A Azul anunciou que outras 67 aeronaves possuem a tecnologia para transmitir os jogos da Copa do Mundo. Na estreia da seleção brasileira, a companhia colocou uma tripulação 100% feminina, uma maneira de alertar sobre a diversidade na aviação comercial, uma realidade que está mudando aos poucos, ressaltou a comandante Larissa Bernardo. A gente está aqui para mostrar para todo mundo que é possível, que é alcançável. Esse número está crescendo significativamente. Quando eu comecei, nós éramos 0,5% das mulheres no mundo pilotos, hoje já somos 5%. De acordo com o levantamento mais recente feito pela ANAC, o número de mulheres habilitadas para voar no Brasil não alcança nem 2% do total. Bom, e ontem foi dia de Campeonato Brasileiro. Para alegria da Carla Bigato, o Coxa venceu o Fluminense por 2-0 em casa. Começou a se afastar legal mesmo da zona de rebaixamento. O Curitiba parecia já rebaixado, agora já tem América e Vasco atrás dele. Tá empatado com o Bahia em número de pontos e só um pontinho atrás do Goiás. E 2 atrás do Corinthians, mas o Corinthians tem um jogo a menos. Lembrando que o América também tem um jogo a menos. Enfim, o Curitiba ainda no primeiro turno tá conseguindo enxergar a luzinha no fim do túnel para desespero de times como Santos, Corinthians, Goiás, porque são esses que estão ali estão lambendo a zona de rebaixamento e se um sai, o outro tem que entrar. Curitiba tem 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Hoje, excepcionalmente, não temos Milton Neves, mas Yuri Queiroga fala sobre o clássico paulista, valendo uma vaga na final da Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo abrem hoje, às 9h30 da noite, as semifinais da Copa do Brasil. Depois de decidir em casa todas as fases anteriores, o Timão vai abrir a série como mandante pela primeira vez, enquanto o São Paulo tentará levar a vantagem para o Morumbi na briga pelo título inédito da competição. Enquanto o tricolor conta com o retorno de Rafinha, que foi homenageado na Alemanha em uma partida com os jogadores históricos do Bayern de Munique, o Corinthians tem como dúvida o meia Matias Rojas, com um trauma no pé esquerdo. A Band News FM vai transmitir o clássico direto da Neoquímica Arena, em São Paulo, a partir das 9 da noite, com a narração de Marcelo Duó. A outra semifinal entre Grêmio e Flamengo começará a ser jogada nesta quarta-feira, também às 9h30 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Megali, quanto vai ser esse jogo? 1-1. Precisa nem ter. Não precisa ter sim. Precisa ter, mas vai ser 1-1. Eu chuto um empate, uma vitória magra do Corinthians. 2-1, 1-0. Não acho que vai ser dessa vez que o tricolor vai sair com uma vitória de Itaquera, não. Tem tricolor que tá na redação, você viu, bem indignado. Pra quem não sabe, pra quem não é de São Paulo, o São Paulo Futebol Clube jamais venceu uma partida na Neoquímica Arena, que foi inaugurada em 2014. Então lá se vão 9 anos só com vitórias do Corinthians ou no máximo empates. Eu tô pessimista pra não me decepcionar, cara. Mas o São Paulo, em tese, entra como favorito. É um time que vem não crescendo, né? Tá num momento muito melhor que o do Corinthians, embora o time de Luxemburgo tenha ganhado um jogo ou outro, mas não tem favoritismo nessa hora, né? Ah, não. Eu já tô nervoso pra caramba. Eu sei, tô te vendo. Desde a hora que você chegou, dá pra perceber, o Megali tá assim, ó. Qualquer coisa que você trisca nele, opa! Dia de clássico é um dia diferente, né?